Então, gente, como eu tirei meu aparelho, eu fiz alguns vídeos explicando e muita gente gostou. Eu trouxe a minha irmã que tirou o aparelho essa semana e a gente vai falar um pouco sobre essa experiência, não só a minha, como compartilho com vocês, e a dela também. Ela ficou usando o aparelho durante 1 ano, que o processo dela não era tão complicado, era só porque alguns dentes estavam meio desalinhados e tudo mais, mas foi algo mais rápido. Então, estamos nós duas aqui de aparelho móvel para dar uma dica muito importante para você. Você aí que usou muito tempo o aparelho fixo e não quer voltar a usar, usa um móvel, porque senão você vai se fuder e vai ter que botar de novo. Porque a nossa mãe briga com a gente direto. Não tá usando essa merda, vai usar essa merda. E é assim que funciona. Estamos aqui usando o aparelho. Mas é isso, agora a minha irmã vai falar um pouco sobre a experiência dela, qual foi as piores dores em relação ao elástico, banda, em relação a essas coisas assim, fio e tal. E é isso. Acho que a parte pior foi aquela botar um elástico que é entrelaçado. Pra puxar o dente, né? É. O da borracha, que daí tinha que botar a borracha aqui assim e aqui embaixo, sabe? Ah, pra fazer o triângulo da borracha que... E no começo que tem que começar, o dente tem que começar a se acostumar com a pele. E essa foi tipo... É porque o tratamento da minha irmã, como eu falei pra vocês, foi mais rápido. Eu usei o aparelho durante 3 anos, só que durante esses 3 anos, eu usei o aparelho só da boca primeiro. A galera que usou o aparelho só da boca vai entender como é um saco, dá muita dor de cabeça, porque tem que ficar abrindo o aparelho com uma chavezinha, né? Então tem que ficar abrindo pro só da boca abrir e é um saco. Aí depois eu coloquei o aparelho fixo, eu não tinha um desses dentes aqui. E o outro era bem aqui em cima dos 2 caninos, então não aparecia os meus dentes aqui. Então eu tive que puxar, fazer cirurgia em um dos dentes pra puxar e enfim. Tive que tomar bastante sorvete depois da cirurgia dos dentes. Como se não fosse bom. E depois disso, o mais complicado mesmo foi o aparelho do céu da boca pra expandir e tal. E depois a cirurgiazinha e os dentes pra descer. Isso foi a parte pior e depois quando tava mais alinhado foi mais fácil em relação às borrachinhas, em relação aos triângulozinhos de borracha, que é um saco também. E alguns dentes meus de baixo eram meio separados, então eu tive que usar aquela borrachinha interlaçada aqui embaixo pra juntar o dente. E é horrível. No começo, quando a gengiva ainda não tá acostumada, a gengiva fica bem inchada quando o dente vai se aproximando. E é um saco. Então, eu trouxe a minha irmã aqui pra gente falar um pouco sobre um geral de aparelho móvel, aparelho fixo e enfim. A minha irmã tirou o aparelho depois de 1 ano, como eu falei pra vocês. Já no primeiro dia dela, olha só que diferente, né? Estranho não, diferente. Quando ela tirou o aparelho dela, ela já colocou o fixo, a contenção embaixo, e já colocou o aparelho móvel. Quer dizer, o fixo não, o fixo ela já tirou, aleluia. E o meu aparelho não, meu aparelho eu tirei num dia e coloquei a contenção, né, e o aparelho móvel no outro, que daí eu tive que fazer um molde antes, o dela já foi diferente. Não, é porque antes a gente tava fazendo com uma dentista e agora, como a gente veio pra cá, eu tive que... Que a gente se mudou. Por causa de tudo que aconteceu, daí eu tive que ir em outra dentista e eu tirei com essa outra dentista. Tu fala muito estranho de aparelho móvel, eu já falo bem normal. Eu acho que eu falo a mesma coisa. Mas no começo não era assim pra G. Não. Mas sendo muito estranho. Ontem eu fui na padaria pedir pão. Eu falei, me dá 6 pão. A menina o quê? Foi muito engraçado. Mas é outra curiosidade também, que pra algumas pessoas é diferente, pra outras não. Por exemplo, na dentista que eu comecei o tratamento e ela também, no caso eu comecei e terminei o tratamento com essa dentista que eu fiz o meu tratamento. E foi normal, tipo, foi no sentido de... foi rápido, ela é boa, eu tirei o aparelho num dia e no outro dia eu já coloquei a contenção. No dela, não. O dela foi diferente nesse sentido. Ela já, no mesmo dia que tirou, já tava com a contenção, já tava com o móvel, já tava assim na rua, tirando o aparelho, Mas quando a gente foi ali ver o negócio pra tirar o aparelho, ela falou que não era muito recomendado começar com um e tirar com outro, mas... A melhor coisa que tem é vocês começarem um tratamento com uma dentista e terminarem com essa mesma dentista, porque ela vai acompanhar todo o processo, vai saber qual foi o problema, o que ela arrumou, e isso é muito melhor, porque... Quando vocês vão trocando de dentista ou não fazem a manutenção direitinho, isso só prejudica e depois um dentista faz uma coisa, daí outro faz outra, quando você vê tem uma bola de neve. Eu, por exemplo, tenho um amigo que ele ficou mais de 9 anos, se eu não me engano, com o aparelho, porque ele ficava trocando de dentista.
Aí um dentista fazia uma coisa, outro fazia outra, mas era porque não tinha informação, era uma falta de informação. E ficou um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, arrumou uma coisa, depois desarrumou e foi uma complicação. Então, o ideal mesmo é começar e terminar com o mesmo dentista. Agora a gente vai falar um pouco sobre o aparelho móvel, o que incomoda e o que não incomoda em relação a isso. Pra mim, o que incomoda é que, tipo assim, toda hora que eu vou comer, eu tenho que ficar tirando o aparelho móvel. Daí, às vezes, eu perco por aí, pela casa. Eu perco o aparelho móvel pela casa. E essa é a pior parte pra mim, porque pra falar pra mim até que é tranquilo. Qual que é a pior parte pra ti? Pra mim, tá sendo... Os dentes de trás estão me incomodando muito, porque eu não consigo morder direito. Daí, ontem ainda tava pior, hoje ainda tá melhorzinho. Tá sendo ruim pra falar, porque eu não tô conseguindo falar. Às vezes eu me enrolo as palavras. E eu acho que é isso. A parte boa E a parte boa que a gente não precisa mais... A parte boa é que se a gente esfrega puder na tirar boca. e mostrar o dente normal, a gente mostra. Esse é o Jogamon falando a língua dele, tá? Que ninguém entende. É o Momon. Olha ali o Momon! Um invasor no nosso vídeo, que ele não usa aparelho. Ele tem um sorrisinho. Um sorrisinho. Dá um sorriso. A boca toda suja. De chup-chup. Enfim, a melhor parte é a questão da gente não precisar mais usar o fixo e poder tirar a hora que a gente quiser. E a gente usando certinho não vai voltar o dente e ficar torto, né? Essa é uma parte boa. Agora, em relação ao aparelho fixo, a parte ruim do aparelho fixo, a parte boa... Qual é a parte boa? Eu acho que a parte boa é que o dente vai ficar bonitinho. Vai arrumar no final. A parte boa é pensar que depois vai ficar tudo certo. Depois, sei lá, uns 9, 3 anos. 3 anos, 9 meses. Mas... Tem gente que fica até 12, 15 anos. Curioso. Paúcho. Paúcho. É aparelho, não é urso. 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 Qual é o nome da sua cachorra? Paúcho. Paúcho. Mas enfim, a parte ruim do aparelho fixo, na minha humilde opinião, pra comer é muito chato limpar, passar fio dental é horrível. Já é um saco ficar passando fio dental sem aparelho, com aparelho é pior ainda. Então, acho que a pior parte, eu acho que é limpar, assim, o aparelho. Porque em relação a comer, tipo, é chato também, porque às vezes não pode comer certas coisas, porque pode cair o bracket. Mas acho que a pior parte ainda é ficar, tipo, cuidando, limpando e tal. Mas o teu bracket caiu. O meu bracket caía bastante. Eu acho que se meus brackets não tivessem caído tanto, eu já tinha tirado o aparelho em menos de 3 anos. É porque eu tirei o meu aparelho, faltava acho que um mês pra mim... Um mês não, faltava alguns dias pra fazer 3 anos, mas eu sempre arredondo. Dica, não come pipoca, crianças. Qual é a tua pior... A pior parte é quando a gente comia qualquer coisa, ficava no dente, daí tu ia sorrir, tava com um negócio lá no meio do dente. Limpar era um saco. Tipo, vai passando, quando tu vai fazendo a manutenção, dependendo do tratamento dói, né? Que nem as borrachinhas, né? Acho que é isso. Então, gente, tem muito lado positivo, muito lado negativo, mas eu acho que pensando por um geral, usar aparelho é muito bom, porque eu, por exemplo, antes de eu começar a usar aparelho, meus dentes eram muito feios, então a minha autoestima era muito baixa, era muito raro ter uma foto minha que eu tava sorrindo, tipo, as minhas fotos eu nunca tava sorrindo, mostrando os dentes. Então, depois que eu comecei a usar aparelho, eu vi que meus dentes estavam melhorando, que eu tava, tipo, começando a ter uma evolução, eu fiquei mais animada. Então, acho que, de modo geral, usar aparelho é bom, porque no final a gente fica com um sorriso legal. E pra muita gente, o sorriso conta muito. Porque pra mim, por exemplo, aumentou muito minha autoestima e melhorou, tipo, geral. Pra mim, meu dente já era bonito do jeito que era, entendeu? Não faz diferença. Porque eu sou bonita de qualquer jeito. Vamos pra ver tudo, querida. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do parceiro da minha irmã. Gostado da gente ter falado um pouco sobre esse assunto, que é um assunto que vocês me pedem bastante. Eu achei legal trazer ela aqui, porque ela também passou pela experiência de muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo em relação ao aparelho. E é isso, eu vou deixar meu Insta aqui embaixo, vou deixar o Insta da minha irmã aqui embaixo também, se vocês quiserem lá seguir ela. Ela não posta nada de interessante, mas quem quiser pode ir lá. E é isso, se vocês tiverem mais alguma opção de vídeo que eu possa trazer pra falar sobre... Ai, tudo bom? Tô muito branca.
pra falar sobre esse assunto de aparelho e tiver alguma ideia que vocês queiram que a gente grave juntos, que a gente gravou vídeo juntos no aniversário dela. Eu vou deixar no link aqui na descrição. Tudo bom? Ele tá atrapalhando um pouquinho. Vou deixar aqui na descrição pra quem quiser assistir depois. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Me sigam no Insta que eu vou deixar aqui embaixo, já falei, né? E é isso.